Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo aqui a mais uma videoaula do Enem na Matemática. Na nossa videoaula de hoje eu vou falar sobre números primos e números compostos. Então você que é meu aluno aí do Colégio CESAP e é do 6º ano, faça-me o favor e abra o seu livro na página 113. Pessoal, enquanto vocês estão abrindo aí o livro na página 113, eu quero aqui confessar para vocês que eu estou com muita saudade de vocês. Eu estou com saudade de estar dentro mesmo da sala de aula, dando aula para vocês. Eu sei que vocês são bagunceiros, mas eu gosto de vocês, tá? Eu estou com saudade mesmo. Gente, eu estou com saudade. Eu acho que estou ficando meio doido aqui dentro de casa o tempo todo. Não sei. Eu estou com saudade de estar com vocês, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vamos agora falar aqui sobre números primos e números compostos. Pessoal, vamos falar primeiro dos números primos, tá bom? Então, presta bem atenção, foca aqui em tudo que o seu professor vai falar para você e você vai aprender e não vai ter mais dúvidas sobre isso, tá bom? Vamos lá. O número primo, muita gente não sabe e muita gente já sabe. Número primo é todo aquele número que só tem dois divisores. Ou seja, quais são esses dois divisores, professor? Seria o número 1, porque o número 1 ele é divisor de todos os números, e o próprio número. Então, se ele tem apenas dois divisores, ele será um número primo. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Professor, fala aí, qual é o exemplo que o senhor vai dar? Eu vou te dar aqui o exemplo do número 3, tá bom? Número 3. O número 3, ele é um número primo. Por quê, professor? Porque ele só dá para dividir por 1 e por ele mesmo para que a gente tenha um resultado inteiro, tá? Que não dê um número com vírgula. E aí ficaria aqui, ó, 3 dividido por 1 daria o próprio 3. E 3 dividido por ele mesmo, que seria 3 dividido por 3, que daria 1. Ou seja, eu tenho apenas dois divisores. Então, se o número 3 ele tem apenas dois divisores, o número 1 e o próprio número 3, ele é um número primo, ok? Tá bom, professor. Então, um número primo é todo aquele número que tem apenas dois divisores, correto? Correto. Tá, professor. Beleza, isso daí eu já aprendi, o senhor já me explicou aí, já deu uma dica aí, né? Já foi bem resumido, tá? Agora, professor, me fala aqui. Se, por exemplo, o senhor me pede para descobrir se um número ele é primo e o número não é pequeno igual esse aqui que o senhor acabou de fazer, como é que eu vou descobrir? Eu vou ter que ir dividindo o número pelo número 1, depois o número pelo número 2, depois o número pelo número 3, até chegar nele para mim saber se ele é ou não é um número primo. Bom, aí você vai perder muito tempo se você for fazer isso. Então, foca aqui e veja como que você vai descobrir se um número é primo ou não é primo, tá? Vamos lá. Mas antes de eu explicar isso daqui, deixa eu só te falar um negócio. O primeiro e único número primo par é o número 2, tá? Eu tenho que te falar isso aqui para você. Porque o número 2, ele só dá para dividir por 1, e aí daria 2. E só dá para dividir por ele mesmo, e aí daria 1. Ó, tem apenas dois divisores, tá bom? Então, o número 2, ele é o nosso primeiro número primo e é o único número primo par, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu apagar aqui. Tendo feito isso daqui, olha aqui, vou botar aqui os primeiros números primos que nós temos, tá? O primeiro é o 2, tá? Depois do 2 vem o 3, depois do 3 vem o 5, depois do 5 vem o 7, depois do 7 vem o 11 e assim por diante, tá? Não acaba ali, tá bom? Aí vamos supor que eu te pergunto aqui, aluno, querido aluno, você aí que está me assistindo, eu quero que você me responda se o número 17 é ou não é um número primo.
E aí você vai me falar assim, professor, vou ter que dividir o número 17 pelo número 1, pelo número 2, pelo número 3, pelo número 4, 5, 6, até eu chegar no 17 dividido por 17 para me descobrir se ele é primo? Se você fizer isso, você vai perder muito tempo, então foca aqui no que eu vou te falar. Primeiro, você vai pegar o número, eu falei o número 17, né? Você vai pegar o número 17 e vai dividi-lo pelo primeiro número primo que existe aqui, tá? E aí o primeiro número primo que nós temos é quem? É o 2, tá? E aí nós vamos pegar 17 dividido por 2 e vamos ver que o 17 dividido por 2 vai dar 8, e vai sobrar 1, ok? Sobrou 1. O que eu vou fazer agora, professor? Agora eu vou passar para o próximo. 17 dividido por 3, tá bom? 17 dividido por 3. Professor, aí a gente vai pegar 17 e vamos dividir por 3, eu vou achar 5. Por quê, professor? Porque 5 vezes 3, ó, 5 vezes 3 é 15. E 17 menos 15 vai sobrar 2, professor. Isso aí. Agora, o que a gente vai fazer agora? Vamos passar para o próximo. Professor, mas o senhor falou que não é que o senhor ia ensinar uma maneira que a gente não ia precisar ficar dividindo por todo mundo. E eu já estou te mostrando, ó. Eu estou dividindo apenas pelos números primos que nós conhecemos aqui em cima, tá bom? E eu estou tentando descobrir se o número 17 ele é primo ou não é. E aí, ó, eu já dividi por 2, que é o meu primeiro número primo. Já dividi por 3, que é o meu segundo número primo. E agora eu vou pegar o meu 17 e vou dividir por 5, que seria o meu terceiro número primo. E aí, ó, vamos lá. 17 dividido por 5 vai dar 3, porque 3 vezes 5 é 15, e 17 menos 15 sobram 2. Professor, praticamente é o mesmo resultado. Sim. E agora o que a gente faz? A gente vai dividir pelo número 7, que seria o próximo número primo? Não, porque eu já cheguei aonde eu queria chegar. Queria mostrar para vocês o seguinte. Eu não preciso continuar fazendo essa conta, porque no exato momento que o meu quociente, que é o resultado, for menor do que o meu divisor, tá? Presta atenção no que eu estou falando. Quando o meu quociente, que é o resultado, for menor do que o meu divisor, que é o 5, e o resto for diferente de 0, eu estou dizendo que quando isso acontecer, será um número primo. Quando o meu quociente, ó, vou falar devagar para você focar aí e aprender. Quando o meu resultado, meu quociente, for menor do que o meu divisor e o meu resto for diferente de 0, eu posso parar de fazer as contas e dizer que o número 17, ele é sim um número primo. Professor, se eu fizesse com qualquer outro número, sim, se acontecesse isso aqui em qualquer outro número, o número seria primo, tá? Se você fizer isso com outro número e o resultado for menor do que o divisor e tiver um resto diferente de 0, esse número que está sendo dividido, ele será um número primo, ok? Deu para entender? Se não entendeu, volta aí um pouquinho e veja de novo para você entender. Mas eu vou falar mais uma vez, a última vez aqui para vocês entenderem. Quando eu pego o número, por exemplo, eu estou fazendo ali com 17. Quando o meu 17 aqui, eu quero descobrir se ele é primo ou não, eu tenho que fazer a conta, a divisão, e quando o meu resultado for menor do que o meu divisor e tiver um resto diferente de 0, esse número aqui será um número primo. Beleza? Show de bola? Então,
é isso aí, tá? Quantos números primos existem, professor? Não sei. Não sei. Vamos lá. Agora, professor, vamos falar o quê? Vamos falar dos números compostos, né? Que eu já falei dos números primos. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os números compostos. Ou, na verdade, não um pouquinho, não. Vou falar o diretão. Vamos direto ao assunto. Número primo é aquele que tem apenas dois divisores, não é? O número 1 e o próprio número. Números compostos são aqueles números que têm mais do que dois divisores. Por exemplo, professor, o número 4, pessoal. O número 4. Esse número 4 aqui, ele é um número composto. Por quê, professor? Porque eu posso dividir o número 4 por 1, e aí daria 4. Eu posso dividir o meu número 4 por 2, e aí daria 2. E eu posso dividir o meu número 4 pelo meu próprio número 4. Então, olha quantos divisores ele tem. Ó. Tem 3 divisores. Então, se ele tem mais do que 2 divisores, ele será um número composto, tá bom? Então, isso aqui. Ah, professor, me dê um outro exemplo. O número 6. Vamos lá para o número 6. Ó. O número 6, ele pode ser dividido pelo número 1, como qualquer outro número. Todo número é dividido por 1. Ele pode ser dividido por 2, tá? E aí, 6 dividido por 2 daria 3. Ele pode ser dividido por 3. 6 dividido por 3 daria 2. E ele pode ser dividido por ele mesmo, tá? Então, ó, o número 6 ele tem 4 divisores. 1, 2, 3 e 6. Então, ele é um número composto. Eu acho que vocês não ficaram com dúvida sobre os números compostos, né? Os números compostos, eles são aqueles números que têm mais do que 2 divisores. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. Se você não é do Colégio CESAP, mas assistiu a videoaula até aqui, muito obrigado, tá, gente? E vocês que são meus alunos, eu tô com saudade. Eu quero que essa pandemia passe logo e que a gente possa voltar, quando for seguro, logicamente, a se encontrar dentro da nossa sala de aula e fazer a nossa aula aí como a gente fazia, tá bom, pessoal? Então, até a nossa próxima videoaula. Eu fui!